Olá pessoal, essa é a nossa aula 12, tema E. Estamos falando sobre robótica, vai ser o último tema sobre esse assunto e vamos aprender a como desenhar com o robô IBM 7535. Quando o robô do nosso laboratório ainda era funcional, eu levava os poucos alunos na disciplina naquela época para fazer uma aula prática diretamente nele. O objetivo é que eles fizessem um programa usando a própria Teaching Box. Na mesa do robô, eu posicionava essa folha de papel cartão com um corredor também feito de papel cartão. Existem alguns pontos onde tem umas plaquinhas de alumínio para dar uma certa altura, e em cima dessas plaquinhas de alumínio colocava alguns parafusos desses usados para fixar peças na mesa de fresadora. Então a ideia é que eles pegassem o parafuso número 1, posicionassem na frente do corredor e fizessem movimentos até chegar no ponto 2. No ponto 2, eles subiam a garra, guardava o parafuso na plaquinha do lado visível ali, pegava o outro parafuso do outro lado da plaquinha, voltava para o meio do corredor e fosse até o ponto 3. Fazia uma nova troca de parafusos e fazia o restante do percurso até o ponto 4. Então eles iam mexer na Teaching Box, fazendo movimentos lineares, movimentos de giro da garra, reposicionando a todo instante e no final fazer a execução do programa no modo automático. Aqui temos detalhes de como era mais ou menos esse caminho feito de papel cartão. Infelizmente não tem fotos dessa época. Uma outra opção que surgiu era fazer um desenho em cartolina. A gente fixou um bloquinho de madeira sobre a mesa do robô e fizemos furos para posicionar 4 pincéis atômicos. Então as coordenadas de cada pincel eram bem definidas, então a ideia é que os alunos preparassem um programa antes de ir para o laboratório e lá a gente testaria o programa se estaria funcional ou não. A ideia é que pegasse cada pincel, fizesse uma parte do desenho, devolvesse o pincel e assim por diante. Aqui está um resuminho de como é que seria o posicionamento da cartolina e do bloquinho de madeira com esses 4 pincéis atômicos. Para incentivar o pessoal, obviamente na época eu fiz um programa de exemplo, que era desenhar justamente o símbolo da então EFEI. Então vamos dar uma olhadinha nesse programa para entender como é que funciona esse desenho. Estamos aqui com o programa aberto. O que eu defini no comecinho? Eu declarei vermelho como sendo a coordenada do pincel vermelho, mesma coisa a coordenada do pincel verde, do pincel azul e do pincel preto. E defini L como sendo o valor 3 para usar no linear. Comecei o meu subprograma principal e criei algumas subrotinas. Uma subrotina é o busca vermelho. Então ele desliga o linear para se movimentar mais rápido, suspende a garra, move para a coordenada do vermelho, desce a garra, espera um pouquinho, segura o pincel, espera um pouquinho, sobe a garra, espera um pouquinho e no simulador muda de cor. Então isso aqui é para buscar a cor vermelha. E tem o contrário, ele vai guardar o vermelho. Então ele posiciona e libera a caneta no lugar. Da mesma forma tem o busca verde, o guarda verde. Busca azul, guarda azul, busca preto, guarda o preto. Observe que eu coloquei sempre comentários para saber o que cada parte do programa faz. É importante isso. O desenho da moldura. Ele busca o verde, posiciona no vértice desse quadro, desce a garra, dá um delay e liga o linear. Faz o movimento para o segundo vértice, terceiro, quarto e volta para o primeiro para fechar o quadrado. Desligo o linear, subo e vou guardar o verde. Desenhar as letras. Eu estou buscando o preto, movimentando para a coordenada onde vou começar o desenho da letra E, o primeiro E de EFEI. Desço a garra, ligo o linear e faço os vários movimentos em sequência para desenhar a letra E. Desligo o linear, subo a garra e vou para a posição onde eu começo a desenhar a letra F. Desço a garra, ligo o linear e faço os movimentos para desenhar essa letra. Volto o linear para zero, subo, posiciono no começo da letra E, 2 de EFEI, desço a garra, ligo o linear e faço os movimentos para desenhar a outra letra E. Desligo o linear, posiciono para desenhar a letra I, desço a garra, ligo novamente o linear e faço os movimentos para desenhar a letra I. Desligo o linear, subo a garra e guardo o preto. O raio vermelho é feito em duas partes, tem a parte de cima e a parte de baixo. Então eu vou buscar o vermelho, posiciono a coordenada onde começo essa parte do raio, desço a garra, ligo o linear e faço os movimentos dela.
Desligo o linear, subo a garra, posiciono na outra parte do raio, desço a garra, ligo o linear e faço os movimentos que desenha a ponta do raio. Desligo o linear, subo e guardo o vermelho. Agora os desenhos finais são todos feitos com a caneta azul. Então eu vou buscar o azul, me posicionar e vou desenhar aqui a letra E no meio do símbolo. Observe que tem vários up, down, up, down, up, down, porque a letra E é toda recortada pelo raio. Então eu tenho que ficar pulando onde o raio passa. Então são vários movimentos. O desenho da engrenagem, me posiciono no primeiro vértice da engrenagem, desço a garra, ligo novamente o linear e faço os vários movimentos para desenhar o contorno da engrenagem. São várias linhas, que é mais ou menos em arco, mas eu economizei um pouco, não fiz muito detalhamento não. Desligo o linear, subo a garra e vou desenhar a circunferência. A circunferência é cortada pelo raio, então tem o lado direito e o lado esquerdo. Então aqui eu estou me posicionando no começo do arco, descendo a garra, ligando o linear e fazendo os movimentos para desenhar essa parte da circunferência. Desligo o linear, posiciono outra parte da garra, desço a garra, ligo o linear e faço os movimentos que vão fazer a circunferência. Da mesma forma que a gente viu no Old Style, para desenhar uma circunferência ou um arco de circunferência, são várias pequenas retas. Por fim, eu estou desligando o linear, subindo a garra, guardando o azul e movimentando o ponto original. Então vamos ver a simulação disso. Compilo, simulo, start, já vou dar o stop. Pegou o verde, desceu, está desenhando o contorno da cartolina. Na verdade desenhava um pouco dentro dos limites da cartolina, para ficar realmente o limite bonitinho. Guardou o verde, pegou o preto. Vai escrever feio, então desceu, desenhou, subiu. Desceu, desenhou, subiu. Desceu, desenhou, subiu. Desceu, desenhou, subiu, vai guardar o preto. Vai pegar o vermelho, posicionou, desceu, desenhou, subiu. Posicionou, desceu, desenhou, subiu. Guardou o vermelho, vai pegar o azul que tem a maior parte do desenho. Vai começar desenhando a letra E, 3 linhas retas, fez um salto, desceu, mais 3 linhas, pulou uma linha, pulou linha, outra linha, e assim por diante, saltando o vermelho. Fazer o contorno da engrenagem. Daqui a pouco eu vou mostrar em zoom, não são muitas arestas. Parte da circunferência de um lado e a outra parte do outro lado. Guardou o azul, voltou para o ponto de descanso. Prontinho. Aqui está um zoom mostrando mais ou menos como é que é feita a circunferência e a engrenagem. Vê que a engrenagem não tem muito detalhamento não. Tanto a parte externa do dente quanto a interna são apenas 2 retas. Já a circunferência tem mais retinhas. Muito bem. Desde que o robô deu problema, ele conseguiu mais voltar a funcionamento, eu comecei a desenvolver esse programa e depois que o programa ficou realmente funcional, o pessoal começou a fazer a parte prática nele. Os primeiros trabalhos eram mais simples, mas conforme o tempo foi passando, os alunos foram ficando mais espertos em trabalhar com softwares de desenho, os desenhos começaram a ficar um pouco mais elaborados. Então vou mostrar alguns feitos nesses últimos anos. O símbolo da CBF, um bloquinho, tipo um prédio. O submarino amarelo dos Beatles. O símbolo de Harry Potter. O símbolo do Palmeiras. Take My Money. Capacete de um Stormtrooper. Um coelhão. Um Batman, tá com a cara meio amassada, mas deve ter acabado de brigar com Coringa. O símbolo de Star Wars, da Ordem Jedi. Um símbolo mais elaborado do Palmeiras. Bastante linha, muito bonito. Um personagem de anime. O símbolo da NASA e assim há vários exemplos nesses anos todos de disciplina. Nunca auxiliei muito a eles fazerem os seus desenhos,
Deixava para cada equipe achar as coordenadas da maneira que eles achavam melhor. Quando eles perguntavam alguma coisa, eu dava algumas dicas, desenhar em papel quadriculado, papel milimetrado, né, ou coisa do tipo. Para vocês eu dar uma ajudazinha. Eu preparei um PowerPoint que tem essa imagem. Ela está em uma escala maior possível dentro do PowerPoint, então ela está 10 vezes menor que o robô real. O que significa? Que cada unidade que eu medir nesse desenho, eu multiplico por 10 e tenho a unidade do robô. Então vou apresentar um exemplo bem simplesinho que eu coloquei aqui para vocês terem uma noção de como trabalhar. A primeira dica, não vai ter as coordenadas de pincéis. Você vai simplesmente movimentar o robô, mudar a cor e ele vai começar a desenhar. Não precisa buscar e guardar pincel em lugar nenhum. Peguei na internet uma figurinha que me interessou, coloquei uma TIE Fighter aí, vou botar um zoom, tá aí. Expandi ela de um certo tamanho para caber na área, podia ser até um pouquinho maior, mas deixei nesse tamanho aí. O que eu fiz? Coloquei algumas linhas de referência para ajudar a obter as coordenadas. Observe que eu marquei todas essas linhas. Então tem essa linha laranja, algumas linhas vermelhas e algumas linhas azuis. Parei por aí só para mostrar esse exemplo. Bom, estou com a linha laranja selecionada. Então ela está marcada, dá para ver os pontinhos marcados. E lá no lado superior direito está mostrando essas informações. Ou seja, eu tenho na direção horizontal 11,27 centímetros e na vertical 36,36 centímetros. Como é uma escala 10 vezes menor que o robô real, então se eu multiplicar por 10, a coordenada desse ponto vai ser menos 112,7 em x e em y 363,6. Por que menos 112? Observe que o eixo vertical está bem na asa direita e essa linha da asa esquerda está na parte negativa, então tem que levar em consideração que está no lado negativo de x. Na questão de y está positivo. Outra coisa que eu peço que vocês prestem atenção se usarem essa técnica é que o PowerPoint mostra no lado superior direito y e x. Tem que ter certeza na hora de escrever o programa que não está trocando as coordenadas. Eu sei que vou fazer um movimento absoluto, ou seja, em relação à origem do sistema de coordenadas. Então o primeiro movimento vai ser um pmove pt menos 112,7, 363,6. E aí vem a minha dica seguinte. Em vez de eu fazer vários pmoves, tendo que medir da origem do sistema de coordenadas para cada aresta, eu passo a usar agora o sistema incremental. Então eu selecionei aquela linha que me deu aquelas coordenadas. Eu vou fazer agora um dpmove. Observe que essa linha está descendo em y, então o y vai ser negativo, e está indo para a esquerda, pouquinha coisa, então o x também vai ser negativo. Então eu tenho dpmove menos 3,8, menos 88,4. E vou fazendo a mesma coisa para as outras linhas. Então essa linha também vai ser negativo em x, negativo em y. Então está lá, menos 72,7, menos 52,1. dpmove também. Todos os movimentos vão ser dpmove, vão ser incrementais. Essa linha, o x é negativo, o y é positivo. Está lá, menos 49, 127,8. Esse aqui, o x é positivo e o y também é positivo. 5,8, 177,6. Esse aqui, o x é positivo e o y é negativo, pouquinha coisa. Então está lá, 88,4 menos 3,3. Essa última linha para fechar essa asa vai ter um x positivo e um y negativo. Então 31,7 menos 110,5. Agora eu tenho que fazer um up para mudar de posição. Então eu vou fazer um movimento incremental do final da linha vermelha para o começo dessa linha azul. No programa eu vou ter que fazer um up. Eu vou fazer esse movimento em roxo, que vai dar essa distância, menos 55,3 em x, 5,2 em y, e vou dar um down para começar a desenhar aquele contorno. Essa linha, ainda de pmove, vai ser menos 8,3, menos 5,2. Essa linha, menos 48,4, 107,1. Essa linha, 74,3, menos 3,7. E essa linha, menos 17,6, menos 98,2. Colocando isso no programa, como é que vai ficar? Botei o nome na subrotina principal e coloquei um comentário, asa esquerda. O movimento inicial tem que ser, então, absoluto, então o que eu já tinha mostrado. Faço a descida da garra e começo a desenhar. Coloquei outro comentário para dizer que é o contorno daquela asa. Então, liguei o linear, fiz o primeiro movimento relativo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim por diante, até terminar aquela parte.
Vou desenhar agora a área superior dessa asa, aquela parte que estava em azul. Então tem que subir a garra para sair do contorno e chegar nessa área superior. Eu desliguei o linear para ser um movimento mais rápido, fiz o movimento incremental e vou descer nesse ponto. Vou religar o linear e começar a traçar aquelas 4 linhas. Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. Agora eu posso subir a minha garra e ir para o próximo ponto. Como é só um exemplo, eu vou finalizar. Vou desligar o linear e voltar para o ponto de descanso e encerrar meu programa. Então está aqui o programa já digitado no simulador. E aqui a simulação. Indo para o primeiro ponto, descendo, fazendo o contorno da asa, mudando de posição, fazendo aquela área superior. Olha lá, ficou igualzinho. Um zoom para ficar bem claro. Então é só continuar a desenhar as demais informações até obter o desenho completo. Para desenhar uma circunferência, um arco circunferência, eu vou oferecer para vocês uma planilha. Então você pode fazer o seguinte, nessa célula azul você vai definir o raio que você quer. Nesse exemplo eu coloquei 150 milímetros. Eu tenho um ângulo inicial, eu posso começar no zero até o 360, se for uma circunferência inteira, ou posso fazer um pedaço de arco. Então eu escolho qual é o ângulo inicial e qual o ângulo final. Aqui eu fiz essa planilha de 5 em 5 graus. Poderia ser de 1 em 1, ou de 10 em 10, você pode escolher de acordo com a necessidade. Qual que é a ideia? A minha planilha está bem genérica e eu vou então copiar essa área em amarelo. Eu vou mostrar o exemplo que é mais fácil de ver. Então aqui está o nome de subrotina, movimento para a parte inicial do meu arco, vou fazer um down para poder desenhar. Ali vai estar coladas as coordenadas, subo no final e volto para o ponto de descanso. Então vou copiar todos os 360 graus. Aqui, Ctrl C, vou voltar no programa e dar um Ctrl V, simples assim. Vamos simular? Compila, simula, automático, start, já vou dar um stop. Observe que eu coloquei o ponto de início no x150, porque esse é um 150 de raio, de modo que fica bem centralizado no eixo y. Então, na hora de fazer o seu desenho, você vai definir o raio e vai ter que achar a posição de início. Nessa planilha, a circunferência ou os arcos estão sendo desenhados no sentido anti-horário. Tenha em mente isso na hora de fazer alguma adaptação que seja necessária. Então você pode dar uma olhada na planilha, fazer uso dela ou fazer modificações para obter outras possibilidades. Beleza, pessoal? Então foram dadas as informações para vocês fazerem a última atividade avaliativa do semestre. Então, até mais!